Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 30 de dezembro de 2024, 6 horas da tarde aqui no Cairo, também em Jerusalém, 1 hora da tarde no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um dia com poucas novidades, né? Operações israelenses aqui na faixa de Gaza, aqui na Cisjordânia, uma repórter palestina foi morta nos confrontos entre a autoridade palestina e o Hamas na Cisjordânia. Vocês sabem que está havendo alguma briga entre essas duas facções aqui dentro. Tivemos algumas operações israelenses aqui no sul do Líbano também, né? O mais significativo que a gente teve hoje foi aqui na Síria, mas nem foi em questão militar. Foi uma entrevista do Al-Shará em que ele detalhou como vai ser o processo de recondução da Síria para a democracia, para a eleição de um presidente na Síria, né? Ele falou que deve levar uns 4 anos para ter uma eleição na Síria e definir quem será o presidente. É aquele negócio, mais uma vez a gente ouve ele falar e parece bastante razoável o que ele está falando. Se isso vai acontecer de verdade ou não, bom, esperamos que aconteça, né? E vamos falar também da cirurgia do Netanyahu. O Netanyahu teve que fazer uma cirurgia de próstata, né, relativamente urgente aí, mas parece que ele está bem, já passou a cirurgia, ele já está se recuperando. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Joga Pau Word para ver se você gosta, Inspetor Cavadinhas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui com uma imagem que apareceu aqui de saque de ajuda humanitária lá na faixa de Gaza, né? Mais uma vez, isso é uma coisa que acontece com alguma frequência lá, infelizmente, o pessoal lá de Gaza está saqueando os caminhões com ajuda humanitária, o que é sempre uma coisa preocupante, porque isso acaba atrapalhando o próprio processo de envio de ajuda humanitária, né? É muito complicada a situação lá, realmente. Bom, a gente teve também a informação de que dúzia de operativos de terroristas lá do Hamas foram mortos em uma emboscada feita pela 160ª Divisão do Exército Israelense lá em Jabalia, né? Então, excelente notícia, um monte de terroristas mortos, isso é uma ótima notícia sempre lá na faixa de Gaza, junto com as operações que estão acontecendo ali, né? Uma outra notícia que a gente teve foi que a jornalista palestina, a Shada Tsaba, ela acabou sendo morta, infelizmente, no campo de refugiados de Jenin, segundo dizem aqui, tem versões conflitantes, o Hamas disse que ela foi morta por um atirador das forças da autoridade palestina. O campo de Jenin, para quem não sabe, é aqui, né, no norte aqui da Judéia e Samária. Então, aqui nesse campo é que ela teria sido morta e, então, segundo o Hamas, teriam sido atiradores da autoridade palestina que mataram ela. A autoridade palestina fala diferente, não havia ninguém da autoridade palestina presente lá no momento, ela teria sido morta por criminosos dali, ou seja, pelo pessoal do Hamas, né? Então, o Hamas e a autoridade palestina estão acusando um ao outro pela morte dela, né? Então, é aquele negócio, é realmente uma situação complicada. Tem havido muita briga entre esses dois grupos ali no norte da Judéia e Samária, né? Bom, Israel fez 2 ataques aqui na região do sul do Líbano, 2 explosões aqui, com objetivos de atingir a infraestrutura do Hezbollah. Como vocês sabem, o cessar-fogo permite que Israel faça isso, no caso de identificação de novas estruturas do Hezbollah ali. Então foram esses 2 pontos aqui, tem 2 imagens de locais atingidos por Israel ali no sul do Líbano, né? Bom, outra informação que a gente tem refere-se ao porto de Hodeida, lá dos Houthis, lá no Iêmen. A gente falou para vocês já há alguns dias, isso não foi agora, aconteceu de ontem para hoje não, tá? Isso aconteceu já há alguns dias, mas saiu agora a notícia em vários jornais lá da Arábia Saudita, dizendo que o porto dos Houthis no Iêmen foi totalmente paralisado, não está funcionando, né? Então o Luciano Casalunga está trazendo para a gente aqui a informação e, de fato, teve sucesso o ataque israelense ao porto de Hodeida, lá dos Houthis, né? Sem contar que também o aeroporto também ficou sem a torre de controle, né? A torre de controle do aeroporto de Saná. Essa daqui é a visão antiga deles e essa aqui é a nova visão da torre de Saná.
eu diria que está ligeiramente pior agora, vai precisar de um tempinho para consertar isso daqui, né? Ou seja, é lógico, isso não impede totalmente o uso do aeroporto, eles podem improvisar uma outra sala de controle em algum outro lugar, mas ainda assim certamente vai estar prejudicado o uso do aeroporto de Sanaa, né? Bom, também tem informação de que tropas israelenses estão avançando na Síria. Elas teriam entrado na cidade de Madina al-Barbat, na região de Quneitra, né? Então é bem aqui perto das colinas de Golã, nessa região aqui, a Madina al-Barbat, essa região aqui, né? Essa área aqui é a famosa área roxa ou área púrpura, né? Que justamente é tomada por Israel como um buffer aqui para evitar ataques às colinas de Golã. Vamos aguardar para ver o que acontece a partir daqui nessa situação, né? Bom, e existem conversas entre oficiais curdos e oficiais israelenses, ou seja, Israel está conversando com os curdos, não tem nada ainda concreto, nenhuma decisão, não é uma parceria ainda, apenas abriram uma linha de comunicação, o que pode ser alguma coisa interessante aí no futuro, né? A gente sabe que Israel e os curdos têm uma ligação muito próxima, né? Justamente porque ambos têm um inimigo em comum, que são os muçulmanos radicais, né? A questão toda é, se o Al-Sharaa realmente for implementar um governo moderado, nenhum dos dois lados tem nada a temer com isso, né? Por outro lado, existe sempre o risco, né? Bom, a rede de espionagem de Israel acabou identificando vários segredos sobre um comandante do Hezbollah e as quatro mulheres dele, né? E os planos para casar com elas e coisa e tal. Está falando aqui do Faoud Shukr, que foi morto no sul de Beirute, né, antes um pouco do Nasrallah. Ele teria entrado em contato com um líder religioso, o Hussein Safieddine, para organizar o casamento dele com as 4 mulheres dele. Não está claro se aconteceu o casamento ou não, porque logo em seguida ele foi eliminado, e ele foi o responsável por aquele ataque no norte de Israel, que é em Madja Shams, né, que acabou Majdal Shams, essa região aqui, em que atingiu crianças que estavam brincando num playground. A gente falou sobre isso na época, né? Realmente um ataque muito triste, né? Bom, falando sobre a Síria, mais uma vez não temos nenhuma novidade aqui em lugar algum, não tem nenhuma mudança no mapa aqui da Síria, embora a gente saiba que existam conflitos aqui na região de Manbij, mas não tem nenhuma mudança significativa aqui, né? Aqui tem uma imagem de grupos do HTS ainda capturando terroristas pró-Assad. Então ainda tem alguns pró-Assad aí que estão sendo limpos pelas forças do HTS, né? E o Al-Sharaa, que é o líder do HTS, ele deu uma entrevista falando uma série de coisas, né? Por exemplo, falando basicamente o que ele está vendo como a reconstrução da Síria, né? O que ele prevê com o processo de reconstrução da Síria. E ele falou, por exemplo, entre outras coisas, que não dá para implementar a resolução 2245 da ONU, que era uma resolução que planejava a transição de poder tranquila do Bashar al-Assad para uma eleição honesta, uma eleição livre na Síria, né? Então essa resolução foi de 2015 que ela foi assinada, e infelizmente ele avisando que não vai ter como cumprir isso, porque simplesmente como é que vai fazer, né? O Bashar al-Assad está fugido lá na Rússia, escondido lá num canto, como é que ele vai fazer para ter uma transição de poder? Não faz sentido isso, né? Essa entrevista em si, o interessante, ele descreveu aqui justamente como é que é o processo de liberação, tem vários pontos interessantes, né? A primeira coisa, ele disse que as pessoas da Síria salvaram a si mesmas, né? Durante o processo de liberação, nós garantimos que não haveria mortes, não haveria feridos e também não haveria deslocamentos em massa, né? Nós tentamos fazer a transição de poder o mais tranquila quanto possível. Liberar a Síria e dar garantias de segurança para a região, para o Golfo e para a Síria nos próximos 50 anos, né? Nós não vamos entrar em Teherã ou no sul do Líbano, nós entramos nas nossas próprias cidades e vilarejos. Eu não considero eu mesmo como liberador da Síria. Todo mundo que fez sacrifícios contribuiu para a liberação. Os atos de vingança que estão acontecendo são são esperados, dado a escala da crise. O regime anterior deixou divisões massivas na sociedade. Então ele está falando
que o regime não está, que ele não está querendo que o pessoal faça vingança, que persiga o pessoal do Assad de forma cruel e coisa e tal, mas que o regime deixou realmente muita mágoa, ou seja, existe um fator nisso daí, né? O processo de transição. Vários estágios políticos vão preceder a seleção de um presidente. Primeiro, a escrita de uma Constituição que vai levar cerca de 3 anos. Nós buscamos uma Constituição que dure o máximo possível, mas é uma coisa complicada e que vai levar algum tempo, né? Organizar eleições podem levar até 4 anos. Eleições próprias vão requerer a compreensão, um censo da população efetivo, porque realmente a Síria está há muito tempo em guerra civil, então já não tem mais controle sobre nada, né? A Conferência do Diálogo Nacional vai gerar comitês especializados para esses assuntos, inclusive para a votação. A Síria vai precisar 1 ano para os cidadãos sentirem algum benefício concreto do que está acontecendo, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que no momento agora que eles estão focados em organizar o governo e tentar fazer alguma estrutura ali, então a Síria infelizmente não vai melhorar ainda, né? Ou seja, até no mínimo 1 ano até conseguir alguma coisa. Nós vamos anunciar a dissolução do HTS na Conferência de Diálogo Nacional, ou seja, ele está querendo fazer um congresso que vai fazer essa preparação toda para a transição de poder, e quando esse congresso estiver operacional, ele vai dissolver o HTS. Por enquanto, o HTS ainda continua existindo, porque ainda tem ameaças e coisa e tal, né? Discussões sobre apontamentos de um single color, né, de um lado só, são verdadeiros, porque essa fase requer harmonia. Eu não entendi muito bem isso daqui, tá? Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa na tradução aqui no entendimento, mas o que eu acho que é aqui é justamente que eles estão querendo fazer uma divisão de acordo com as várias facções que tem lá dentro da Síria nesse momento, estão querendo fazer ainda essa assembleia de acordo com a participação dos vários movimentos que libertaram a Síria, né? Essa forma de apontar os membros para o Congresso, né, para a Conferência do Diálogo Nacional, foi necessária nessa fase e não exclui ninguém, ou seja, todo mundo vai participar dessa conferência, né? Relações estrangeiras e diplomacia. Nós esperamos que a administração americana que está vindo, né, o Trump que está tomando posse agora, não adote a mesma política do predecessor do Biden, né? Muito embora, é o que eu falo para vocês, essas políticas tipicamente são políticas de Estado lá nos Estados Unidos, não políticas de governo, né? Nós esperamos que a administração Trump levante as sanções na Síria e coisa e tal. Eu acho que isso é uma coisa possível, desde que haja negociação, desde que haja estabilidade realmente, né? Sobre a Rússia, ele fala que a Rússia é o 2º país mais poderoso no mundo, que é falso, mas tem grande significância. Não queremos que a Rússia saia de maneira que estrague suas relações com a Síria. A Síria tem grande interesse estratégico com a Rússia. A Arábia Saudita tem um papel significativo no futuro da Síria e tem oportunidades de investimentos substanciais, né? Eu estou muito orgulhoso de tudo que a Arábia Saudita tem feito pela Síria. Isso daqui, entenda, a Arábia Saudita é o grande país sunita, né, na região, né? O Irã é o grande país xiita. E a Síria, ela tem essa divisão, tem os alauítas, tem os xiitas e tem os sunitas lá, né? Então, ou seja, ele está dizendo que ele vai se ligar mais, ele é um sunita, então ele vai se ligar mais com a Arábia Saudita, né? Comitês legais vão rever requisições por compensações de países e grupos, né? Então, eventualmente, países e grupos que tenham problemas com o novo governo sírio vão ter essas compensações. E as Nações Unidas falharam em liberar um único detido na ditadura do Bashar al-Assad. Mais um motivo que eu falo para vocês, a ONU não serve para nada. Se não fosse o povo conseguir libertar os presos políticos na Síria, estariam presos até hoje com o português viado lá, o Guterres falando merda lá na ONU e coisa e tal, né? O Ministério Sírio da Defesa vai integrar as forças curdas em seus rankings, né, em seu exército, suas forças. Nós estamos negociando com o SDF para resolver a questão do noroeste da Síria. Não haverá divisão na Síria em nenhuma forma de federalização. Isso aqui é uma coisa que meio que contradiz uma história anterior. Antigamente eles estavam falando que haveria regiões autônomas e não sei o que lá, aparentemente não vai ter. Isso pode ser creditado à pressão da Turquia, tá? Como eu falei para vocês, a Turquia teme muito uma região autônoma curda na Síria, porque isso daria argumento para os curdos na Turquia também quererem autonomia e esse tipo de coisa, né?
Ele fala aqui ó, que protestos pacíficos são legítimos para qualquer cidadão expressar sua opinião. Protestos sem ferir as instituições são direitos de todos os segmentos da sociedade, né? Enfim, o que ele está dizendo, ele traçou aqui qual seria o caminho para a normalização democrática na Síria. É um caminho longo, é um caminho difícil, né? Essa criação desse congresso, né? O que ele chama aqui de Conferência de Diálogo Nacional, isso é uma coisa complicada, mas vamos ver, tomara que dê certo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra falou justamente sobre essa entrevista dele, falando aqui, detalhou um plano de 3 a 4 anos para fazer um novo Estado sírio e aí ter eleições e não sei o que lá. Vamos ver, né, como é que vai ficar isso daí. Bom, infelizmente a Cecília Sala, uma jornalista italiana, foi presa no Irã, acusada de espionagem e não sei o que lá. Mais uma vez, esse pessoal realmente é muito arriscado ir para esses países do eixo aí. Os ocidentais que vão para esses países do eixo aí, né, do eixo do mal, né, Coreia do Norte, Rússia, Irã, realmente o pessoal está se arriscando nessa história aí. Para ser tomado como refém e negociações é realmente uma coisa complicada. Espero que a coisa se resolva sem problemas, né? Agora, o Irã está tendo muitos protestos lá também, a gente já falou sobre isso, né? A moeda do Irã se desvalorizou muito, então está tendo grandes protestos por lá. Vamos ver o que vai surgir disso daí. E bom, só para concluir aqui, o Netanyahu precisou fazer uma cirurgia da próstata, foi feita com sucesso, ele já está se recuperando, mas vai ficar alguns dias afastado do gabinete da presidência de Israel, né? Do primeiro-ministro de Israel lá. Ele está em boas condições, totalmente consciente após a cirurgia, a cirurgia aconteceu com sucesso. Cirurgia da próstata, infelizmente, é algo que todos nós podemos ter problemas, né? Podemos precisar disso daí. Espero que ele tenha uma pronta recuperação e volte a comandar Israel muito em breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.